Gente, agora na ponta do link eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o Thiago Petrilha, diretor do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias. E ele conversa com a gente sobre esse trabalho que a polícia está fazendo nesse galpão e em toda essa situação envolvendo o assalto, de recolher projéteis, enfim, esse trabalho da perícia que é tão importante para a elucidação dos casos. Thiago Petrilha, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Márcia, bom dia a você, bom dia aí aos telespectadores também da NBTV. Qual é a avaliação que já dá para fazer do trabalho lá no galpão? Vamos começar pelo galpão. O que vocês já sabem? Bom, começaremos pelo galpão, então. O galpão foi feito, houve essa provocação para a realização da perícia. A perícia deslocou, então, suas equipes ontem até o galpão, para efetuar toda a parte de perícia em local de crime, que a gente chama, né? O que é feito lá, foi feito lá é algo bastante semelhante ao que foi feito também no próprio banco, né? Que é a materialização do fato, né? Tentar verificar algum tipo de dinâmica de evento ali, constatações gerais também. E a tentativa, mais uma vez, de levantamento de vestígios que possam levar à autoria de quem esteve nesse galpão. E o que vocês já concluíram? Eles pintaram os carros? Tinha restos de tintas? Eles podem ter pintado os carros de preto naquele galpão? O que já dá para dizer sobre isso? Essa questão da pintura dos carros já ficou evidente no primeiro dia, né? Era bastante visível, assim, essa tentativa de utilizar uma coloração mais escura para possivelmente algum tipo de disfarce aí na madrugada, na noite, né? E como é que é o trabalho da perícia? Porque a gente que acompanha, Thiago, a gente acompanha de longe, mas a gente vê muito em filme, né? Em essas séries, mostrando aquele detalhe, o fio do cabelo, a gotinha de sangue. Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que é o dia a dia do Instituto Geral de Perícia? Isso, perfeito. Bom, o Instituto Geral de Perícias, ele é um órgão de Estado. Ele está localizado na Secretaria de Segurança Pública, né? Ele não se movimenta sozinho. Ele é uma necessidade de uma provocação. Então, nós temos nossos clientes que são Polícia Militar, Polícia Civil, o Poder Judiciário, o Ministério Público. São essas autoridades que têm legalmente a capacidade de fazer uma solicitação de perícia. O indivíduo, o cidadão, por exemplo, ele não pode legalmente passar a mão no telefone, por exemplo, e acionar a perícia. Então, a gente só pode se movimentar mediante uma provocação formal. Quando essa provocação formal ocorre, que foi o que aconteceu na madrugada do dia 1º de dezembro, então há um deslocamento de uma equipe de perícia para a realização dos trabalhos, né, de levantamento de vestígios para tentar entender, com base técnica e científica, o que aconteceu naquele evento. A gente costuma falar assim que o IGP ele tem um lema que é da prova nasce a verdade. Então, esse é o trabalho pericial, é buscar encontrar elementos e realmente, como você mencionou, são os detalhes, e às vezes a gente vai até um pouquinho mais além ao detalhe daquele detalhe, né, para conseguir se chegar em informações que possam trazer a verdade do que aconteceu. Por exemplo, lá no Milharal, né? Foi no Milharal que foram encontrados os carros, né? Os 10 carros abandonados. Isso. E parece que vocês encontraram também rastros de sangue, o que dá indícios de que nessa troca de tiros, que feriu o soldado Esmeraldino, algum bandido tenha sido ferido. Aí, por esse sangue, vocês conseguem chegar no DNA desse sangue? Vocês conseguem, por exemplo, saber de quem que é esse sangue? Exato. Bom, a primeira questão a ser elucidada ali é verificar se realmente é sangue. Por mais que às vezes pareça evidente, assim, há necessidade de fazer um exame para verificar se é sangue. Bom, confirmou que é sangue, nós vamos para uma segunda etapa, que é esse sangue é sangue humano ou não. Aí faça a identificação de sangue humano e aí depois uma terceira etapa para tentar levantar o perfil genético, né, daquele material ali. Chegarmos, então, aquelas células e encontrar o DNA, né, para que possa identificar aquela pessoa. Hoje existe um banco nacional de perfis genéticos, a gente já trabalha muito bem aqui em Santa Catarina com essa inserção de dados genéticos nesse banco nacional. Esse banco nacional, ele vai fazendo ligações com bancos de outros estados também, e, eventualmente, um indivíduo que já tenha sido cadastrado nesse banco genético, um material genético já cadastrado aí, com as informações inseridas aqui, acaba dando um match aí e trazendo a pessoa, né, para
identificação. No caso lá do sangue encontrado onde os carros estavam, você já tem alguma informação que podem divulgar e compartilhar com a gente? Nós entramos agora numa segunda etapa, que é muito importante, que é a etapa de processamento dos vestígios, né? Então, nesse primeiro momento, é a ida até o local, é a constatação do local, a catalogação daquele vestígio, né? E o levantamento dele. Após, a gente entra numa etapa de processamento, né, desse vestígio. Então, tanto as impressões digitais quanto a parte do sangue, né, eles entram no segundo momento agora, para fazer todo esse trabalho interno, né, laboratorial dos materiais, para poder ir dando sequência aos fatos, aqui, aos eventos. Já dá para dizer, mas já dá para dizer que é sangue humano? Já tem essa informação? Sim. Lá é sangue e é sangue humano. Você não quer contar, né? Gente, vocês estão vendo que eu estou tentando ver se ele conta alguma coisa para a gente, mas o segredo é a alma do negócio para ele. Ele não quer dividir o segredo com a gente. É sangue ou não é sangue? É sangue humano. Sangue. É isso. Uma informação importante que talvez seja relevante assim, a gente compartilhar, que a gente tem dito assim, que o IGP conseguiu proporcionar uma resposta imediata à sociedade, né? Então, o acionamento foi às 2h da manhã, de segunda para terça. Às 3h da manhã, o IGP já estava com equipes multidisciplinares compostas, né? Peritos criminais bioquímicos, papiloscopistas, agentes de perícia, né? Para conseguir fazer esse atendimento, porque já havíamos entendido que seria algo bastante grande e complexo. Então, esta foi uma resposta imediata. Há um outro ponto agora, que são conclusões rápidas. A gente tem que ter essa diferenciação entre a resposta imediata, que é o que estamos fazendo, né, para conclusões rápidas. Porque há a necessidade aqui de vários exames ainda. Esses exames, eles não são simples. Fazer um sequenciamento genético não é de um dia para o outro, né? Então, vou fazer um paralelo aqui com, talvez, a organização desse crime. A organização desse crime também não aconteceu de um dia para o outro, né? Certamente houve um tempo bastante elaborado ali para que conseguissem executar da forma como foi executado. Assim também será com a perícia, né? Acredito que assim também será com a investigação policial, né? A DEI, que está no comando da investigação, está trabalhando também diuturnamente para conseguir trazer essas respostas, né? Mas é uma investigação complexa. Os exames que a perícia realizará, o destinatário desses exames é a Polícia Civil, que é quem está nos solicitando, posteriormente o Poder Judiciário, mas esses exames também a gente vai requerer um tempo um pouco maior para conseguir fazer essas entregas. Então, há uma necessidade, assim, de cautela, há uma necessidade de paciência para que essas entregas possam ser feitas no tempo adequado e, principalmente, com um laudo pericial robusto. Com certeza, não, você tem toda a razão. A gente tem que tomar muito cuidado, até porque, como você disse, essas provas vão ser definitivas para os processos, né? Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção, realmente. Para a gente fechar, você falou que Santa Catarina está bem, que tem boa estrutura. Vocês têm tudo que vocês precisam de equipamentos, de computadores, enfim, vocês têm um material necessário, material físico e material humano para esse trabalho tão importante? Olha, debatíamos esse assunto exatamente ontem. Dizíamos assim, que se esse assalto tivesse ocorrido em 1º de dezembro de 2019, ou seja, há um ano, o IGP não teria condições de fazer uma resposta imediata como fez nesta madrugada. Veja que das 2 às 3 da manhã, entendendo essa dificuldade e complexidade que seria, a gente já conseguiu organizar essas equipes multidisciplinares. Isso porque o governador Carlos Moisés, no ano passado, fez a nomeação de novos peritos criminais, né? Eles acabaram entrando no exercício no final do ano, no final de dezembro. Então, no dia 1º de dezembro, se fosse no ano passado, e a gente recebesse uma solicitação assim, teríamos uma dificuldade muito grande, experimentaríamos uma grande dificuldade para conseguir fazer essa atuação tão rápida como a gente conseguiu, tá? Nós precisamos ressaltar aqui o trabalho das equipes de peritos criminais, agentes de perícia, do perito criminal bioquímico, dos papiloscopistas da região de Criciúma e das suas regionais próximas, ali, Araranguá, Sombrio, que estão fazendo um trabalho exemplar. Eu espero que eles estejam conseguindo dormir um pouquinho para descansar também. São 3 madrugadas seguidas que sempre um ou outro eu acabo acordando, né, a partir aqui de Florianópolis, né? Então, o pessoal está trabalhando muito bem. Com relação a equipamentos,
a gente está com uma perspectiva bastante boa também de aquisição de novos equipamentos, e em termos de pessoal, como eu acabei de mencionar, esse ingresso de novos profissionais que aconteceu no ano passado, ele foi extremamente importante, né? Ainda não chegamos num número suficiente, em especial para uma de nossas carreiras, né? Um de nossos cargos que é extremamente delicado, que é o cargo de auxiliar médico legal. O auxiliar médico legal ele está vinculado ao Instituto de Medicina Legal do IGP. Ele é uma carreira extremamente sensível. É aquela carreira que faz o deslocamento para fazer a coleta do cadáver, e muito mais do que isso, é quem faz todo um trabalho interno no IGP de apoio à realização da necropsia, o recebimento das famílias, né? As perícias também em pessoas vivas, né? Nós temos uma quantidade muito grande de perícias em pessoas vivas. Então, este é um cargo, o auxiliar de medicina legal, que hoje a gente está um pouco defasado e sentindo bastante essa dificuldade, né? Esse seria um ponto, talvez, nevrálgico nosso hoje. Agora, em termos de equipamentos e na parte da criminalística, ali a gente teve um incremento bastante interessante e que, especificamente com relação a este caso agora de Criciúma, foi o que nos proporcionou fazer essa entrega praticamente imediata das atuações em loco. Ok. Thiago Petri, muito obrigada por todas as suas informações. Espaço aberto aqui no nosso SC no Ar para trazer mais notícias, outras novidades e informações em primeira mão sobre esse trabalho importante da perícia nesse assalto, o maior assalto da história de Santa Catarina e outros. O que você precisar, o IGP precisar, a gente está aqui com o espaço aberto para você. Obrigada por ter acordado mais uma madrugada, mais um dia cedinho para dividir essas informações com o nosso telespectador. Perfeito. Agradeço também a oportunidade, agradeço o espaço. E desejo um excelente dia para todos nós. Para você também. Até uma próxima oportunidade.